Olá, meu nome é Davi. Vou apresentar a segunda avaliação da disciplina de Embriologia Comparada sobre oogênese, ovário, hormônios e doenças associadas. A oogênese é o processo de produção de gametas femininos, os óvulos. Os gametas femininos são produzidos através de mitoses e meioses, dando origem a uma célula haploide, que também dá as condições necessárias para o desenvolvimento inicial de um novo ser vivo, após a fecundação. Veremos nesta aula que os gametas são produzidos nos ovários. Os ovários possuem uma estrutura histológica e dentro deles se encontram os folículos ovarianos. E no ovário vai ocorrer a ovulação, que é a liberação do óvulo secundário, e que esse processo ele é regulado por hormônios. As células gaméticas, os gametas femininos, eles têm a origem na vida intrauterina, no período embrionário, onde células germinativas primordiais migram para as gônadas, ainda indiferenciadas, e lá passam por uma intensa atividade mitótica. Como nós vemos nesse gráfico aqui, o crescimento exponencial da população destas células, as oogônias. As oogônias, elas têm um rápido crescimento até o 5º mês, após a concepção, e depois sofrem um grande declínio por degeneração natural, chamada de atrésia. Essa degeneração, ela acompanha ela se dá por todo o resto da vida da mulher. Após esse período, se inicia então a meiose. E, após o nascimento, as oogônias dão origem então aos oócitos primários. E, ao redor deles, existe uma camada única de células foliculares. O ócito e essas células foliculares formam então o folículo primário. Essas células já se encontram com o seu material genético duplicado. Porém, na prófase, no estágio do diplótano, a divisão meiótica ela é interrompida e permanece assim até a puberdade. Na puberdade, quando a mulher chega na adolescência, ocorre a maturação estrutural e funcional dos gametas, onde o ócito primário vai sofrer a primeira divisão meiótica, estimulada pelo hormônio luteinizante, que é secretado pela hipófise, que também a segunda divisão meiótica ela ocorre após a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, dando origem ao zigoto, uma célula diploide, que dará então reinício ao ciclo. Vamos agora então ver onde estão os ovários. Os ovários eles fazem parte do sistema reprodutor feminino interno. Eles têm funções interrelacionadas como a gametogênese e a esteroidogênese, que é a produção de esteroides. Aqui nós temos um esquema que nos mostra o sistema reprodutor feminino. Podemos ver a localização dos ovários, algumas características morfológicas dos ovários, como a sua forma de amêndoa, a sua coloração é branco-rosada e o seu tamanho, cerca de 3 cm de comprimento, 1,5 de largura e 1 de espessura. Nós vamos agora ver, através de um corte histológico, quais são as estruturas que existem no interior desses ovários, esses órgãos. Então, podemos identificar 2 regiões histológicas principais. Uma região medular, de composição composta por tecido conjuntivo frouxo, com presença de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. E uma região cortical, ou córtex, aonde se encontram os folículos ovarianos, que estão inseridos num tecido conjuntivo frouxo, chamado de estroma, com presença de fibroblastos. Bom, o folículo ovariano
ele é composto por um oócito e por uma ou mais camadas de células foliculares, ou células da granulose. Bom, o ovário ele é coberto então por um epitélio germinativo, que é um tipo de epitélio simples cúbico. E adjacente a esse epitélio é a túnica albugínea, que é um tecido conjuntivo denso não modelado. Na região cortical estão os folículos ovarianos, que passam por um processo de maturação, onde a gente pode identificar três estágios que a gente pode observar num corte histológico. Então, folículos primordiais, folículos em crescimento, os primários e os secundários, e os folículos pré-ovulatórios, folículos de Graft. Outras estruturas que nós podemos encontrar nos ovários também são o corpo lúteo, que ele é formado por células foliculares, células da teca, nós veremos depois o que são, e que passam por um processo de luteinização, e também existe nos ovários também o corpo albicans. Nós vamos ver com mais detalhe essas estruturas posteriormente. Vamos agora ver o crescimento folicular, que é a maturação dos folículos ovarianos. Num primeiro momento, os folículos primordiais são gerados no feto ainda, e eles consistem do oócito primário envolto numa camada de células pavimentosas, as células foliculares, que, ao passar a um estado ativo de síntese, se tornam cúbicas para comportar organelas, envolvidas na síntese de substâncias e nutrientes que são repassados ao oócito, e o oócito também passa por um aumento de seu citoplasma, e também ocorre a síntese de proteínas necessárias para a formação da zona pelúcida, que é essa zona extracelular, do oócito. Ele vai, então, gradativamente aumentando de tamanho à medida que vai amadurecendo. Os folículos primários ficam maduros, então, antes o que era uma camada, que era unilaminar, passa a ser multilaminar, com várias camadas, formando então a camada granulosa, ou extrato granuloso. E, envolvendo essa camada, há uma lâmina basal, formada por fibroblastos bem juntos, e, adjacente a ela, a teca folicular. A gente também pode ver em detalhe aqui que existem uma comunicação e um contato entre as células da granulosa e as microvilosidades do oócito. Entre essas células é trocada substâncias como fatores de crescimento, hormônios, nutrientes, etc. Bom, o folículo secundário, ou pré-antral, é quando acontece então a produção de líquido folicular pelas células da granulosa, que passam a se acumular e a formar então uma cavidade, que é denominada de antro folicular, que é um líquido que ele é composto por proteínas, enzimas e hormônios. E na teca folicular, que é adjacente à lâmina basal, como a gente pode ver aqui, ela também se diferencia numa teca mais externa e numa interna. A teca externa ela é mais fibrosa e a interna ocorre vasos sanguíneos e células que secretam hormônios, como os andrógenos, que vão passar para células granulosas, que vão passar a produzir estrógenos. Então, ocorre um maior crescimento ainda
maior produção desse líquido folicular, que força então uma reorganização das células da granulosa, e parte delas ficam envoltas circundam o ócito, e parte delas formam um tipo de um pedúnculo, que ancora elas nas células da granulosa, que são células do cúmulo óforos. E então nós chegamos nesse estágio final de maturação. Nesse momento, as células da granulosa elas estão produzindo muito estrógeno, e o estrógeno está ficando alto na corrente sanguínea, e ele vai provocar uma resposta na glândula da hipófise, que vai liberar o hormônio luteinizante. E este vai então reiniciar a meiose. E também vai desencadear a ovulação, onde somente essa estrutura aqui, composta pelo ovócito, as células circundam ela, que são as células da coroa radiada, e que serão então expelidas do ovário. Então, a ovulação ela consiste na ruptura de parte da parede do folículo maduro e a consequente liberação do ócito. Ela vai ocorrer geralmente na metade do ciclo menstrual, no 14º dia do ciclo, e nela ocorre então a primeira divisão meiótica, que foi desencadeada pelo hormônio luteinizante. E a segunda divisão meiótica ela só vai se completar se o ovócito secundário for fecundado por um espermatozoide. Então aqui a gente pode ver as alterações que o ócito passa, né, durante o crescimento, maturação e fertilização. Então aqui nós temos o crescimento do ócito primário, né? Aqui passa pela primeira divisão meiótica. Aqui ocorre a fertilização, então já é a segunda divisão, né? Cada divisão, e essas divisões elas resultam em células filhas com tamanhos desiguais. Que é o resultado de uma citocinese assimétrica. Uma célula fica com um citoplasma maior, como a gente pode ver aqui, né? Aqui também. Né? Aqui tem um corpúsculo residual e aqui o maior, né? Os corpúsculos polares, como está denominando aqui, que têm um citoplasma muito reduzido e logo se degeneram, né? Bom, após a ovulação, resta no ovário as células foliculares e as células da teca, que passam por um processo de luteinização através do estímulo do hormônio luteinizante, que façam que essa estrutura se torne então uma glândula endócrina temporária, que passam a secretar esteroides, como progesterona e estrógeno. Só que esses esteroides, a progesterona, vai ter um efeito de feedback negativo sobre o hormônio luteinizante, pois a progesterona vai inibir a hipófise de produzir o hormônio luteinizante, levando a sua própria degeneração. Eles vão sofrer apoptose, vão ser fagocitados, e o que vai restar vai ser o corpo albicans, que é uma cicatriz branca, assim, que depois vai ser substituída pelo estroma. Então, de forma geral, aqui nesse esquema, à direita, ele mostra como a gametogênese ela é regulada pelos hormônios. Então, as células foliculares, que envolvem o ócito, elas crescem pelo estímulo do hormônio estimulante, folículo estimulante, que é produzido pela hipófise. As células foliculares elas passam então a produzir estrógeno. E o estrógeno gera uma resposta na hipófise que passa a produzir o hormônio luteinizante, o LH.
que vai estimular as células foliculares também, e vai estimular a meiose, a primeira divisão da meiose, e a ovulação, né, ali no 14º dia. Após a ovulação, vai restar o corpo, vai então acontecer a luteinização, que é a indução, é a formação do corpo lúteo através da indução do hormônio luteinizante. E o corpo lúteo vai secretar a progesterona e o estrógeno, e essa progesterona e o estrógeno vão ter então um efeito negativo, um feedback negativo sobre o hormônio luteinizante, fazendo com que esses corpos se degenerem-se. Um tipo de doença associada ao ovário é a síndrome do ovário policístico, que consiste no aumento bilateral dos ovários, que ficam repletos de cistos foliculares, como a gente vê nessa figura aqui. Não há ovulação. Uma dessas razões é essa espessa camada, que consiste aqui na túnica albugínea, ela é muito espessa, o que impede, né, o rompimento. Né? Referências, é isso.